Nós estamos no capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10 de Mateus. Estamos no capítulo em que Jesus envia os 12, uma missão de pregar o arrependimento e a proximidade do Reino de Deus. Já temos vindo a falar disso, ainda na semana passada falámos sobre isto. E nesta missão eles iam primeiro dirigir-se só aos judeus. Agora, na grande comissão à qual seriam enviados mais tarde, iam-se dirigir a todos, de todas as nações, todos os povos, eles iriam proclamar o Evangelho. Agora, tanto nessa missão, e especialmente e de forma mais forte, eles iriam ser perseguidos. E é por isso que Jesus diz, neste mesmo capítulo 10, que ele envia os seus apóstolos e os seus discípulos como ovelhas no meio dos lobos. É isto que Jesus faz. É esta a realidade de qualquer um que vive e proclama o Evangelho. Não vai ser tratado de forma diferente de Jesus. Se Jesus foi tratado mal, então o discípulo não pode esperar outro tratamento diferente. Porquê? E foi isto que nós começámos a ver da última vez. Nós começámos a falar das marcas de um verdadeiro discípulo. Aquelas características que só um verdadeiro discípulo tem. Quem não tem essas marcas não pode dizer que é verdadeiro discípulo. E a primeira marca que nós vimos é que o verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que é um discípulo. E discípulo quer dizer aluno. É aquele que escolheu ter Jesus como seu mestre, como seu professor. Então ele senta-se aos pés de Jesus e aprende aos pés de Jesus o máximo que ele pode. Agora, no entanto, ele não só é aluno, porque se fosse só isso, ele também não seria um verdadeiro discípulo. Ele também é escravo de Jesus. E nós vimos que esse é o significado de sempre que nas nossas Bíblias aparece a palavra servo, não é servo que podia estar. A palavra foi substituída devido a algumas razões sociais e políticas, mas a palavra no original mesmo, e nós vimos isso na última vez, a palavra é escravo. Escravo. Então, aquele que é verdadeiro discípulo de Jesus é escravo de Cristo. Porquê? Porque faz aquilo que nós muitas vezes cantamos nas nossas músicas. Eu te dou todo o meu coração, todo o meu ser, faz a tua vontade, não mais eu, mas tu. Isto é conversa de quem tem um outro como Senhor, de quem abre mão dos seus direitos para que o Senhor tenha os direitos sobre ele. E era isto que acontecia entre o Senhor e o escravo. O escravo não tinha direitos, quem tinha os direitos sobre ele era o Senhor. Então nós vimos que tem que haver obediência. O seguidor de Cristo aprende e depois obedece. Obedece a tudo. Então esta é a segunda marca. É um escravo de Cristo. Agora, à medida que ele aprende mais e mais e mais com Cristo, e à medida que ele vai obedecendo mais e mais e mais aquilo que Cristo vai ensinando, vai acontecer a terceira marca de forma natural, que é, vai se tornar à imagem de Cristo. Vai ser como Cristo. E esta é a marca, a terceira marca, a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. E depois a quarta marca que nós vimos vem na sequência destas três, que é à medida que a pessoa se torna mais e mais parecida com Cristo, ela vai receber cada vez mais e mais e mais o tratamento que Cristo recebeu por parte daqueles que estavam à sua volta. Hostilidade e perseguição. Hostilidade e perseguição. A vivência dos princípios bíblicos, a vivência da negação do eu, de viver com a totalidade do ser para Deus, e em amor ao próximo vão contra os princípios deste mundo que se regem pelo egoísmo, que se regem pela autoadoração e por todos os pecados que decorrem daí, do ter o eu no centro. Então alguém que viva uma vida íntegra, uma vida reta, vai trazer desconforto àqueles que estão à sua volta, àqueles que não querem viver dessa forma. E então vão começar a ser hostis, em maior ou menor grau, mas essa hostilidade acontecerá. Então nós vimos essas quatro marcas. Primeiro é aluno de Cristo, segundo é escravo de Cristo, terceiro tem como alvo ser como Cristo, quarto vai sofrer o mesmo que Cristo. E agora vamos ver hoje a quinta e a sexta marca que podem ser encontradas nessa passagem. E vamos olhar para os versículos 26 a 31 do capítulo 10. E podemos ler de pé, Mateus 10, versículos 26 a 31, e diz assim:
Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. E não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Podemos sentar. Então, a primeira marca que nós vamos ver hoje, ela está inserida dentro do contexto maior da passagem, que é a marca que vamos ver a seguir. Por isso, vamos ver primeiro a que está no versículo 27 e depois logo vamos abordar o todo da passagem. Mas primeiro vamos ver só o 27, que diz: o que vos digo às escuras, dizei-o às claras. Oposto, escuro, claro. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. Okay? Durante o tempo em que Jesus fez e exerceu o seu ministério na terra, ele ensinava publicamente. Mas havia muitas coisas que Jesus ensinava de forma restrita, apenas aos seus discípulos, aos 12. Por exemplo, as parábolas. Muitas vezes Jesus falava as parábolas, mas depois só dava a interpretação dessas parábolas aos 12, aos seus discípulos. E a instrução que Jesus está aqui a dar é de proclamarem, de ensinarem, de anunciarem tudo aquilo que ouviram dele, tudo o que receberam dele. O que havia sido dito a eles em forma restrita, particular, agora era para ser proclamado publicamente a toda a gente. E outro exemplo, se calhar o mais importante, trata-se de quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem é que dizem que eu sou? E Pedro confessou: tu és o Cristo de Deus. E depois Jesus disse-lhe: quem te revelou isso não foi carne, mas foi o Espírito de Deus. Então ia chegar um momento em que isto era para ser confessado diante de toda a gente, publicamente. Jesus disse que aquilo que era sussurrado ao ouvido depois era para ser proclamado nos telhados, porque os telhados nas casas não eram como assim em telha, com inclinação. Os telhados eram terraços, exatamente, terraços, onde as pessoas faziam alguns encontros sociais e onde, nas noites de maior calor, iam para lá dormir. Mas era também aí que se faziam anúncios públicos. Como as pessoas não ficavam confinadas em casa a ver televisão ou no Facebook, as pessoas saíam de casa, andavam muito nas ruas, a forma principal de estar na sociedade era nas ruas, então os anúncios públicos eram feitos de cima dos telhados. Então aquilo que Jesus está a dizer: olhem, aquilo que eu vos ensinei aqui em particular, vocês vão e anunciem publicamente para todos ouvirem. Então qual é a marca que estamos a ver aqui? O verdadeiro discípulo é aquele que proclama a plenos pulmões aquilo que ele ouviu do seu Mestre e Senhor. O verdadeiro discípulo é aquele que proclama a plenos pulmões aquilo que ouviu do seu Mestre e Senhor. Ele não faz segredo daquilo que ele tem aprendido. Ele torna isso público. Aquilo que o discípulo aprende do seu Senhor, ele deve anunciar a todos aqueles que estão à sua volta. Como é que acham que vem a perseguição? Não é pelo facto do discípulo ficar caladinho na sua que vem a perseguição, porque senão ninguém diria que ele era discípulo. E ele não incomodaria ninguém, porque ele ficava calado na sua, ninguém daria por nada. Ele não incomodaria ninguém, não haveria perseguição. É exatamente por acontecer isto aqui, pela proclamação pública, por um testemunho público coerente com a proclamação, que vem a perseguição. É exatamente por se trazer à luz as verdades de Jesus, tanto no estilo de vida, na forma de estar, quanto na proclamação, que vem a perseguição. Então o discípulo de Jesus não é um agente secreto, não é um 007, que ninguém sabe que ele é crente. Ele não é um cofre de um banco onde esconde a todo o custo aquilo que ele tem aprendido sobre a palavra de Deus. A minha vida é a minha vida particular, ninguém tem que saber nada dela. Essa é a mentalidade da sociedade, essa não é a mentalidade do cristão. Ele deve espalhar a verdade. Agora, como nós vimos lá atrás, ainda no capítulo 10, por ele se encontrar no meio dos lobos, ele tem que ser como as serpentes, astuto, tem que ser sábio. Não se pode colocar em cima de uma bandeja e dizer: comam, venham a mim.
Não, ele tem que ser sábio na forma de partilhar, encontrar os momentos certos, falar da forma certa. Mas no meio disso tem que ser inocente como a pomba, sem ousar de desonestidade, sem mentir, sem ocultar aquilo que ele crê. Ok? Sábio como a serpente, mas inocente como a pomba. O verdadeiro discípulo é aquele que deve proclamar aquilo que tem ouvido de Jesus, principalmente, acima de tudo, a verdade do Evangelho. Ou seja, que todo homem é pecador, que todo homem está separado de Deus e que a única forma de se reconciliar com Deus é arrependendo dos seus pecados, abandonando o seu estilo de vida, buscando Jesus como seu único Salvador, dizendo não a si mesmo, negando-se a si mesmo. Os púlpitos, os pastores, os pregadores, os líderes que ensinam nos ministérios devem trazer à luz aquilo que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Toda a verdade, todo o conselho de Deus. Não é só aquilo que as pessoas gostam de ouvir que tem que ser falado, mas é muitas vezes aquilo que choca as pessoas. E não é chocar por chocar para ser rebelde, para ser contra a cultura, para ser contra tudo e contra todos. Não. É simplesmente anunciando todo o conselho de Deus. E há verdades que vão chocar. Só que às vezes, por medo de chocar, escondem certas coisas. E não é isso que é suposto fazer. É suposto pregar-se todo o conselho de Deus. Tudo. Porquê? Para ser-se mau, para ser-se mesquinho? Não. Porque essa é a única forma de cura. Essa é a única forma da liberdade. Jesus disse: permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade fará o quê? Vos libertará. Agora, o processo de conhecer a verdade pode ser doloroso. Pode doer. Reconhecer que se é pecador naquela área. Que os princípios que o cristão é chamado a viver vão contra os da sociedade. Que há traços de caráter que precisam de ser mudados. Que há hábitos que precisam de ser abandonados. Que há outros hábitos que precisam de ser adquiridos. Tudo isto não é fácil. Tudo isto não é fácil. É contra a velha natureza que está impregnada, que prende o cristão. Que faz com que o cristão viva aquilo que Paulo mencionou lá em Romanos, capítulo 7, salvo erro, que diz que aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Aquilo que eu quero fazer que agrada a Deus, muitas vezes eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer porque desagrada a Deus, muitas vezes eu faço. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo da morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, é o que diz Paulo. Então existe esta tensão no cristão. Este processo de libertação, este processo de conhecer a verdade, de ouvir a verdade, é doloroso. Mas é a única forma que vem a liberdade, que vem a paz, que vem a alegria no Espírito, que vem a forma de ver o caráter ser transformado segundo o fruto do Espírito em Gálatas 5, que é a transformação do caráter. Então pode ser um processo doloroso. Paulo não deixou de pregar todo o conselho de Deus, tanto que ele disse isso aos pastores de Éfeso: eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E este deve ser o compromisso de todo pregador, anunciar todo o conselho de Deus, mesmo aquilo que para a sociedade é considerado retrógrado. Isso é coisas de há 50 anos, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Hoje em dia é preciso ter uma mente aberta. Vocês têm uma mente muito fechada, vocês cristãos, vocês que leem a Bíblia, têm uma mente muito fechada, muito retrógrada. É preciso anunciar todo o conselho de Deus. E eu volto a dizer, e nós temos que nos posicionar como isto publicamente, contra a ideologia de género. Meninos nascem meninos e meninas nascem meninas. E Deus fez cada um de forma diferente, com formas de pensar e de sentir e de estar diferente. E não é que um é superior ao outro, não são. Os dois se complementam de uma forma maravilhosa e linda que Deus planeou. Mas não é isto que as pessoas lá fora querem ouvir e andam a falar. Mas é isto que o cristão tem que anunciar. E vai ser retrógrado por falar disso. E vai ser retrógrado por falar contra a eutanásia. Todo pastor e pregador deve seguir o conselho de Paulo a Timóteo. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Porque chegará o tempo, e já chegou, em que não suportarão essa doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, juntam para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas.
As pessoas querem ouvir coisas agradáveis. Mas o cristão é chamado a proclamar aquilo que Cristo lhe tem ensinado na palavra. Se houver silêncio, em vez da proclamação, o que é que vai acontecer? Os ensinos saudáveis vão ficando cada vez mais para trás. Os verdadeiros fundamentos, os alicerces da igreja vão começar a ruir. As heresias vão começar a entrar. E as igrejas saudáveis deixarão de existir. Como nós vimos na semana passada e nós abordámos este assunto, é fundamental transmitir o bom tesouro. As palavras sãs que Paulo transmitiu a Timóteo. E depois Timóteo é chamado a fazer o quê? A transmitir isso a homens fiéis. E geração após geração, após geração, após geração, deve passar este bom tesouro, o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus Cristo. Calvino disse assim: em nenhuma parte da terra houve um trovão tão ouvido como a voz do Evangelho, o qual ressoou por todo o mundo. O Evangelho ressoou por todo o mundo. E, humanamente falando, não tinha a mínima hipótese disso acontecer. 12 homens a falar sobre um homem que morreu. Que hipótese é que isso tinha? Mas esse homem ressuscitou e esses homens foram cheios do Espírito Santo e levaram o Evangelho por toda a terra. Foram falar dos telhados. Então o trovão ressoou como nenhum outro por toda a terra. Agora, para se expor em voz alta, para se expor publicamente, é primeiro preciso fazer aquilo que Marta não fez, mas que Maria fez. O que é que Maria fez? Sentou-se aos pés de Jesus e ouviu Jesus ensinar. Para se ensinar é preciso saber. Para se dar é preciso se ter. Então, esta é a importância de que o verdadeiro discípulo seja um discípulo, seja aluno, que esteja num estudo contínuo, que seja um aprendiz dedicado, esforçado, lê a palavra, estuda a Bíblia, lê bons livros, ouve pregações, faz o máximo que puder para poder aprender do seu Senhor, para depois, com aquilo que ele aprende, ele poder transmitir, passar aos outros. Então, o verdadeiro discípulo, aquele que de verdade é um discípulo, é aquele que anuncia aquilo que ele tem vivido, aquilo que ele sabe. Não fica calado. Será que tu podes ver esta marca em ti? Será que tu encontras esta característica em ti? Se és um verdadeiro discípulo de Jesus, tu não guardas só para ti aquilo que tens aprendido, aquilo que tens vivido. Tu partilhas com aqueles que estão à tua volta. O verdadeiro cristão é aquele que está sempre a partilhar. Ele partilha os seus bens, ele partilha o seu serviço, ele partilha os seus dons, os seus talentos e ele, acima de tudo, partilha a verdade, que é o Evangelho. Esta é uma característica do verdadeiro discípulo. As pessoas no teu trabalho, os teus colegas de trabalho, os teus colegas da universidade, os teus familiares, o teu patrão, os teus empregados, será que eles sabem que tu és crente? Que tu és discípulo de Jesus? Será que eles sabem? Ou será que és um agente secreto de Cristo? Mas, se eles sabem, será que eles já ouviram da tua boca alguma vez aquilo que é necessário para ser salvo? Será que já partilhaste com eles o maior tesouro que tens na vida? Será que já ouviram de ti as convicções que tu tens em relação a diversas situações da vida? Será que têm ouvido de ti aquilo que está aqui na palavra? As pessoas que te rodeiam, as pessoas que fazem parte do teu círculo de amizade, de influência, já ouviram a verdade de que precisam de Cristo, que são pecadoras e que precisam se arrepender e se entregar ao amor e à graça de Cristo derramada na cruz? Será que já ouviram? Será que os teus colegas na universidade já ouviram isto de ti? Na soberania de Deus, nós não estamos onde estamos por acaso. Se tu estás no curso em que estás, não é por acaso. Claro que pode haver vários benefícios para ti no teu crescimento como caráter e às vezes uma pessoa vai parar a um curso que não era aquilo que pretendia e depois mais tarde muda de curso. Deus é soberano sobre tudo isso. Já paraste para pensar que Deus pode ter colocado no curso em que tu estás para exerceres influência, para partilhares o Evangelho com alguém que está na tua turma? Será que já pensaste que Deus te colocou no trabalho em que tu estás, não era aquele trabalho que tu querias,
Estás, se calhar, frustrado por estares nesse trabalho, mas se calhar é aí mesmo que Deus te quer usar para partilhar o Evangelho a alguém, para transformar o teu caráter. Porque muitas vezes é onde a gente não gosta que o nosso caráter é transformado. Nada na nossa vida é por acaso. Será que já pensaste que aquele familiar que está na tua vida e que tem andado tão de perto ultimamente e que tanto pisa aos calos, está aí porque precisas de partilhar o Evangelho com ele? Agora a pergunta é, será que tens feito esta parte, a tua parte, lançar a semente? Se tu que vives com colegas da universidade, porque estás a estudar fora, já paraste para pensar que não é por acaso que estás onde estás? Já partilhaste o Evangelho com essas pessoas que moram contigo alguma vez? As tuas convicções quanto aos assuntos diversos da vida? E com os irmãos e as irmãs em Cristo? Será que tens partilhado aquilo que tens vivido e aprendido da palavra na tua vida cristã? Quando vêm, chegam a ti e abrem o seu coração e partilham a sua vida, que conselhos é que dás? Baseados no quê? Naquilo que toda a gente diz ou baseado na palavra? Quando vês alguém a precisar de encorajamento, como é que encorajas? Quando vês alguém a cometer um erro e a prejudicar-se tanto a si mesmo ou o outro, ou naturalmente a ofender a Deus, como é que tu vais e repreendes a pessoa? Aquilo que Jesus te tem sussurrado ao ouvido, aquilo que tens aprendido dele, seja pela palavra, seja pelas experiências da vida que Deus te tem dado e pelas quais te tem conduzido, partilha com aqueles que estão à tua volta. Se a tua vida não é uma vida de proclamação da vida de Deus em ti, então não és um verdadeiro discípulo. Não há discípulos agentes secretos, não há. O verdadeiro discípulo proclama, fala. Aqueles que encontram o maior tesouro que pode ser encontrado não vão conseguir ficar calados quanto a isso. Se não falam do tesouro com ninguém, é porque se calhar não encontraram o tesouro. Se eu encontrasse uma nota de 200 euros no chão, eu acho que ia contar a muita gente. Quando nós vivemos uma situação de alegria intensa na nossa vida, nós temos toda a alegria em partilhar, sejam eles crentes, sejam descrentes. Aquelas pessoas que vivem no nosso círculo mais próximo, nós gostamos de partilhar. Então, se não partilhamos o maior tesouro da vida, é porque se calhar não temos o maior tesouro da vida. Então, será que és mesmo discípulo? E isso leva-nos à primeira marca. Será que tu te sentas aos pés de Jesus, como Maria, já dissemos, para aprender continuamente? Ou achas que tu és crente por apenas teres feito uma oração um dia e agora vires de vez em quando à igreja, por teres sido batizado? Ser batizado não salva ninguém. Se és um verdadeiro discípulo, como vimos na semana passada, tu te vais esforçar continuamente para aprender e vais te esforçar para obedecer e vais te tornar cada vez mais como Cristo e vais partilhar aquilo que Cristo fez por ti e aquilo que tens vivido na tua caminhada com Cristo. Vais partilhar com os teus familiares, com os teus colegas, com os teus amigos, com toda a gente. Então não podemos ficar calados. Faça aos descrentes, porque eles estão a caminho da condenação eterna. Não falar disto é crueldade para com eles. É falta de amor. E também não podemos não podemos ficar calados diante da igreja do Senhor, diante uns dos outros. A sã doutrina, a palavra de Deus deve ser partilhada. Se nós não nos esforçarmos, se quem vem aqui ao púlpito não se esforça, não se afadiga, não se cansa para pregar a palavra com fidelidade, os erros doutrinários vão começar a surgir. E se são ensinados erros doutrinários, nós começamos a viver esses erros doutrinários na nossa vida e a nossa comunhão com Deus deixa de acontecer. Porque não acontece segundo os moldes de Deus. Segundo os moldes de Deus. Agora, esta partilha não acontece, como eu disse há pouco, só do púlpito. Deve acontecer entre uns e outros, na vivência uns com os outros. Se não houver partilha daquilo que cada um tem vivido e aprendido com Deus, nós vamos perder uma parte essencial da vida da igreja, que é a edificação mútua. Aquilo que tu tens aprendido com Cristo, no meio das tuas tribulações, no meio das tuas angústias, pode edificar a minha vida ou a vida de alguém que está a viver exatamente a mesma situação. É para ser partilhado, não é para ficar calado. Aquilo que tu tens aprendido com Deus é para ser partilhado com o teu irmão, com a tua irmã. O erro que tu viveste e que tu aprendeste
ao bater com a cabeça na parede, bater fundo e ter ficado com muitas coisas em cacos que não conseguiste depois recompor porque ficam consequências para o resto da vida, mas aprendeste com Deus e na graça de Deus foste restaurado, não podes guardar só para ti se tu vês algum irmão que está a começar a incorrer nesse erro. É falta de amor esperar que ele quebre a cara da mesma forma. Então, se vês isso na vida de um irmão, vai e partilha aquilo que tens vivido com Cristo. Nós precisamos disto na vida uns dos outros, desta dimensão da edificação mútua. Agora, isto só acontece se nós passarmos tempos juntos, se nós tivermos comunhão uns com os outros. O grupo familiar é uma ótima plataforma para isso, mas também não é suficiente. Tem que haver amizade profunda e íntima entre cristãos. Não quer dizer que vamos ser amigos íntimos das 80, 90 pessoas que estamos cá dentro. Mas deve haver amizade íntima com um ou com outro, com 2 ou 3 ou 4. Tem que haver essa proximidade para que haja isto aqui acontecer, esta partilha mútua para a edificação uns dos outros. Não podemos ficar calados se somos verdadeiramente discípulos. Vamos à 6ª marca, que está em toda a passagem. Vamos ler os versículos 26 a 31 novamente. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos diga às escuras, dizei-o às claras. E o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mais valeis do que muitos passarinhos. Quantas vezes encontramos aqui a expressão não temam ou não temais? 3 vezes. 3 vezes. São 3 razões que Jesus vai dar para não temer os homens. Agora, ao longo deste capítulo 10, nós vemos imensas razões para se temer os homens. Jesus disse que eles iam ser levados aos tribunais, eles iam ser açoitados nas sinagogas, eles iam responder perante reis, perante governadores, eles iam ser denunciados, eles iam ser traídos, até mesmo mortos pelas suas próprias famílias. Eles seriam alvos de ódio por toda a gente. Eles teriam que fugir de cidade em cidade. Eles seriam considerados, como Jesus foi, agente de Satanás. Muitas razões para ter medo. Muitas razões. Mas Jesus vai ao encontro do medo deles, como Jesus sempre faz. Ele vai dizer, não temam. Não temam. E vamos ver as 3 razões pelas quais eles não têm que temer. Primeira, todas as ações do homem serão trazidas à luz da justiça de Deus. Todas as ações do homem serão trazidas à luz da justiça de Deus. Jesus diz que aquilo que é feito de forma escondida vai ser revelado, vai ser conhecido, tudo virá à luz do dia. Por isso os maus vão ser devidamente punidos. Por isso não é para temer os homens. Segundo lugar, só podem destruir o corpo, não podem destruir a alma. O máximo que podia acontecer ao discípulo era o quê? Perder a vida. Só que há aqui o paradoxo lindo e maravilhoso da vida cristã. É na morte que o cristão encontra a vida. Obrigado por abrirem a porta. Quem tem nas mãos o destino da alma é Deus, não são outros homens. O único que pode decretar o destino da alma, céu ou inferno, é Deus, não são os homens. Por isso, o único que os discípulos deviam temer era Deus, mais ninguém. A única coisa que eles deviam se preocupar é se são vistos por Deus como justos. Porque é isso que define o seu destino eterno. Terceiro facto pelo qual não deviam ter medo. Os discípulos têm grande valor aos olhos de Deus. E Jesus aqui fala dos passarinhos, dos pardais. Os pardais compravam-se no mercado e eram os alimentos mais baratos do mercado. Valiam muito pouco dinheiro. E Jesus diz que, mesmo sendo de pouco valor, Deus sabe e cuida deles, porque Ele tem noção de quantos... Ele tem noção de que sempre que um pássaro cai, nenhum cai sem a vontade de Deus. E Jesus refere outra coisa que se tem muitas vezes como insignificante. Os cabelos.
Ninguém sabe quantos cabelos têm. Bom, para algumas pessoas é fácil. Mas ninguém sabe quantos cabelos têm. Deus sabe. Deus sabe a quantidade de cabelos da nossa cabeça. E se Deus se procura com pequenos animais, pássaros, e sabe quantos cabelos existem na nossa cabeça, será que Ele não cuidará daqueles que têm muito mais valor, os seus filhos? Será que não vai cuidar? Então não temam. Estas 3 razões. O cristão é como uma ovelha no meio dos lobos. Porquê? Porque ele é um seguidor de Cristo. Porque ele decidiu aprender com Cristo. Ele decidiu tornar-se escravo de Cristo. Ele decidiu tornar-se como Cristo. Isso vai incomodar muita gente. Quanto mais parecido com Cristo, mais vai despertar hostilidade naqueles que o rodeiam. Jesus não foi morto por ser um homem fixe e agradável a toda a gente. Ele foi morto por causa da mensagem que anunciava. Por causa da forma como vivia. Ele confrontava os egos cheios de si mesmo, cheios de autojustiça. E as pessoas queriam vê-lo, era apagado porque Jesus era uma ameaça a eles e à sua religiosidade. O cristão, ao viver com Cristo, ele vai brilhar como luz no meio da escuridão. Ele vai proclamar a justiça no meio da injustiça. Pela proclamação do Evangelho, por um testemunho de vida coerente, essa pregação, essa vivência, vai ferir o ego de muita gente. Vai ferir as consciências de muita gente, porque as pessoas querem viver no pecado, as pessoas querem continuar nas suas práticas de se servirem a si mesmas. E chega alguém e diz, olha, a forma como tu vives está totalmente errada. Precisas te negar a ti mesmo e seguir a Cristo. As pessoas não gostam de ouvir isto, porque amam o pecado, porque são senhoras delas próprias. Como já vimos mais atrás, aquilo que aconteceu foi que vários apóstolos foram levados às autoridades de facto. Aquilo que Jesus disse aqui, aconteceu. A maior parte deles foram mortos, não todos. Vários cristãos da igreja primitiva foram lançados às feras, foram queimados vivos pelos romanos. Milhares de protestantes foram perseguidos e mortos. E ainda hoje, se calhar mais do que nunca na história da igreja, cristãos têm sido perseguidos e mortos. Cristãos têm perdido as suas famílias e perdido a sua vida por causa da mensagem que pregam e vivem. Na Ásia, na África. Então, diante destas ameaças, é natural ter medo. É natural ter medo. O medo é um instinto para a preservação da vida. Ninguém tem prazer em sofrer. Ninguém tem prazer em ser desprezado, em ser posto de parte, em ser ridicularizado, em ser agredido ou até ser morto. O problema é quando a pessoa se deixa dominar pelo medo. Porque o medo faz uma coisa, o medo paralisa, o medo congela, o medo para, o medo faz retrair. Por isso Jesus disse aos cristãos, disse aos seus discípulos, dominem o medo, não deixem que o medo vos domine, porque se o medo vos dominar, vocês vão deixar de evangelizar. A partir do momento em que o medo vos domina, vocês vão deixar de evangelizar. Vão deixar de se manter firmes nas convicções bíblicas corretas. O maior problema na falta do evangelismo não é o não conhecer o Evangelho. É o medo. É o medo. A falta de coragem, a falta de ousadia. É o medo que paralisa tantos e tantos cristãos na hora de abrir a boca para partilhar o Evangelho. Por isso que os cristãos gostam, amam ficar dentro de 4 paredes. Gostam de fazer estudos bíblicos, gostam de ter comunhão com os irmãos, gostam de ir aos acampamentos, gostam de ouvir pregações, mas quando chega a hora de partilhar o Evangelho, congela tudo. Congela tudo, até dá um frio na barriga. Deixam-se dominar pela vergonha, pelo medo das consequências. Depois do Pentecostes, depois da proclamação do Evangelho, de muitos terem convertido, muitos estarem a converter, prenderam Pedro e João. Pedro e João tiveram que ir ao Sinédrio. Depois eles foram libertos do Sinédrio, mas sob uma ameaça. Não falem mais, por favor, calem-se. Assim que eles saíram, eles foram ter com irmãos e irmãs. Eles fizeram uma oração, e eu vou ler a oração que eles fizeram. Prestem bem atenção, especialmente ao final da oração. Senhor, Tu que fizeste o céu,
a terra e o mar, e tudo o que neles há. Tu que pelo Espírito Santo disseste, pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfurecem, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se, e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois, Senhor, nesta cidade eles de facto se aliaram contra o teu servo Santo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede a nós, os teus servos, que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E a resposta à oração foi das respostas mais rápidas que aconteceu. Quando terminaram de orar, diz o texto, o lugar em que estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O Espírito Santo veio para que eles proclamassem com coragem a palavra de Deus, mesmo face a todas as ameaças a que eles estavam submetidos. Então, está aqui um exemplo. Pedir coragem. E nós temos feito isso na reunião de oração. Várias vezes temos pedido que Deus derrame ousadia na sua igreja para proclamar o Evangelho. Jesus dá 3 motivos pelos quais os cristãos de todos os tempos, todas as épocas, não devem ter medo, não devem permitir que o medo chegue e os paralise na sua proclamação e vivência do Evangelho. O cristão deve ser encorajado, o coração do cristão deve ser aquecido pela verdade de que nada, absolutamente nada, vai ficar escondido aos olhos de Deus. Todo o mal que lhe possam fazer, ainda que não encontre punição dos homens, vai encontrar justiça divina. Porquê? Hebreus 4:13 responde, porque não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas, estão expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Deus vê tudo. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Vários salmos falam disto. O sábio, o autor de Eclesiastes, disse assim. Ele estava a falar aos jovens, diz, olha, vocês jovens façam como quiserem. Sigam os desejos do vosso coração. Sigam os vossos planos, aquilo que vos agrada. Mas saibam disto. Saibam que Deus te trará juízo por todas as coisas. Muitos cristãos são maltratados sem ninguém saber. E pior ainda, alguns sabem e não fazem nada. Muitos cristãos sofrem em silêncio por causa da sua fé no seu casamento. Muitos cristãos sofrem nos seus locais de trabalho, nas suas famílias. Muitos são presos e mortos em países em que o mundo nem sequer chega a saber. Ou se o mundo sabe, não faz caso disso. Agora, se fossem mortos 100 cristãos reunidos numa igreja evangélica na França, todos eles de uma vez, o mundo ficaria indignado. Mas porque é lá na Coreia do Norte, ninguém faz nada, ninguém diz nada. Então muitos nem se sabe. Muitos nem se sabe. A justiça humana não os ajuda. Pelo contrário, muitas vezes é a própria justiça humana que os condena. Mas Deus vê tudo. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas. Provérbios 5:21. Todos vão ter de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 1 de Pedro 4:5. E esta verdade deve aquecer o coração do cristão, impedindo de ter desejos de vingança ou ações de vingança, mas incentivando a ultrapassar o medo, sabendo que Deus vê tudo. Deus vê tudo. A outra verdade que deve fazer o medo fugir do coração do crente é a verdade de que ninguém lhe pode fazer verdadeiramente mal. Ninguém pode fazer mal ao crente, ninguém. Porque o único mal verdadeiro que alguém pode, de facto, temer acima de todas as coisas é o facto da sua alma ir sofrer por toda a eternidade no inferno. Quem pode causar o maior sofrimento de todos, inigualável e inexprimível, é Deus. Mas Deus promete aos seus filhos o quê? Que Ele vai preservar a sua alma. Vai salvá-la. E ainda que mate o corpo do crente, Ele sabe
que ele vai ter diretamente para onde? Vai ter com Deus. Ele não vai para purgatório, para passar por anos e anos e anos e anos e anos e anos e milhões de anos de purificação para depois poder ir para o céu. Ele vai diretamente para a presença de Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus ao ladrão do lado que estava a ser crucificado com ele. Por isso, o cristão sabe que se o matarem, ele vai para melhor. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ganho. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Estar com Cristo é muito melhor. Por isso o cristão, ok, venham, podem matar à vontade, eu vou ter com Deus. O ser mais poderoso do universo não é qualquer homem desta terra, não é Donald Trump, não é o líder, o ditador da Coreia do Norte, não é. O ser mais poderoso de toda a terra é Deus. E o cristão é o que em relação a Deus? É filho de Deus. E nada vai separar o amor do Pai para com o Filho. Por isso, de quem é que ele vai ter medo se ele está nas mãos do ser mais poderoso de todo o universo? Aquele de quem ele devia ter medo, amou, tornando-o filho. Por isso pode vir até a morte, o inimigo mais feroz e mais atemorizador, de quem toda a gente tem medo, porque a morte vai ser apenas uma passagem para a verdadeira vida. A vida completamente livre de todas as mazelas do pecado e da saúde, de tudo. Livre de doença, livre de pecado, livre de sofrimento. Nada mais prenderá a alma do homem. Leiam só, eu vou fazer aqui uma citação que escreveu Dietrich Bonhoeffer, um alemão martirizado nas mãos de Hitler, um pastor alemão, que se levantou contra o sistema e fez parte de uma conspiração para tentar assassinar Hitler. E ele disse assim, este mártir do Senhor: não há quem tenha querido em Deus e no reino de Deus. Não há quem tenha ouvido falar do reino do ressuscitado que não sinta a partir daí imensa saudade do lar. Aquela espera jubilosa pela libertação da existência corporal. Se somos jovens ou velhos, pouco importa. O que é que são 20 ou 30 anos aos olhos de Deus? E qual de nós sabe quão perto se pode estar do alvo? A vida só começa realmente quando termina aqui nesta terra. Tudo o que está aqui é somente o prelúdio, a amostra, antes de a cortina se fechar. Medo de pensar na morte? A morte só é assustadora para quem vive assustado e com medo dela. A morte não é selvagem e terrível, desde que nos mantenhamos calmos e nos agarremos à palavra de Deus. A morte não é amarga, caso não nos tornemos amargos. A morte é graça, a maior dádiva da graça que Deus presenteia às pessoas que creem nele. A morte é suave, a morte é doce e branda. A morte nos acena com poder celestial, desde que percebamos que ela é o portão da nossa terra natal, o tabernáculo da alegria, o reino eterno da paz. Como é que sabemos que morrer é algo tão terrível? Quem sabe se em nosso medo e angústia humana estamos apenas a estremecer diante do acontecimento mais glorioso, celestial e abençoado deste lado da existência. Se a nossa fé não a transformar, a morte é o inferno, é a noite e é o frio. Mas justamente isto é que é maravilhoso, o facto de podermos transformar a morte. A fé transforma a morte na passagem, na entrada, nos portões que se abrem para o eterno Rei Celestial junto de Deus Pai. O cristão não teme a morte. Se o pior que podem fazer ao cristão é matá-lo, ou matar alguém dos seus familiares também cristãos, e se o cristão não tem razões para ter medo da morte, então não há nada que possam fazer para prejudicá-lo de verdade. Nada, por isso ele não vai ter medo. A outra verdade que deve encorajar o cristão a enfrentar o medo de caras, olhos nos olhos, é a verdade da soberania de Deus e o amor incondicional de Deus. O cristão sai à rua e vê pássaros. Alguns ouvem os pássaros de forma bem ensurdecedora, não é, Fátima? Fátima e Isa, os pássaros estão lá e aquilo, quando eles decidem cantar ao fim do dia, é um barulho ensurdecedor. Milhares, milhões de pássaros a gente vê na rua. E sempre que o cristão vê um pássaro, ele é lembrado que Deus se preocupa e cuida até daqueles pássaros.
Não há nenhum que caia no chão sem ser da vontade de Deus. E também no Sermão do Monte nós vimos que é o próprio Deus que os alimenta, cada pássaro. Portanto, se Deus cuida de cada pássaro dessa forma, será que Ele não vai cuidar dos seus próprios filhos? Se até cabelos são contados, algo tão pequeno, sem grande interesse, quanto mais não valoriza Deus cada um dos seus filhos? Foi pelos seus filhos que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Foi pelos seus filhos que Ele vestiu a limitação humana. Foi pelo povo de Deus que Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por nós. Como é que não nos vai dar todas as outras coisas? Então a igreja, cada crente é a noiva de Cristo, por quem Ele deu a sua própria vida. Será que Ele não vai cuidar da sua noiva? Será que não vai? De cada cristão individualmente. O Senhor é o pastor de cada ovelha. O Senhor é o mestre de cada aluno. O Senhor é o Senhor de cada servo. O Pai é o Pai de cada filho. Isso deve encher um cristão de encorajamento, para olhar o medo olhos nos olhos, pois sabe que cada detalhe da sua vida está nas mãos do seu Pai e que Ele é especial aos olhos do Pai. Por isso é que podemos ler com toda a confiança aquilo que Paulo escreveu no final de Romanos. Quem trará alguma acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos vai separar do amor de Deus? Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome, a privação, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues ao quê? À morte, todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que medrosos. É isto que a palavra de Deus diz? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Por isso o cristão não teme, por isso o cristão olha a morte olhos nos olhos, olha o medo olhos nos olhos, olha a perseguição e a hostilidade olhos nos olhos. Irmãos e irmãs, é verdade que o medo, é verdade que a vergonha, que o retraimento muitas vezes nos prendem, nos amarra e fecha as nossas bocas, impede-nos de irmos para cima dos telhados e proclamarmos o Evangelho maravilhoso que nós conhecemos. Nós temos evangelizado muito pouco. Nós, eu e tu, temos evangelizado muito pouco. Quando é que foi a última vez que partilhaste o Evangelho com alguém? Quando é que foi a última vez que explicaste a alguém que Deus é o Criador de todas as coisas? Que Deus criou o homem para glorificá-lo, mas que o homem se separou de Deus pelo pecado e que todos nascem pecadores. E que a única forma de se reconciliarem com Deus é por Cristo, mas para isso tem que se arrepender dos seus pecados e crer nele. É isto o Evangelho, tão simples. Quando é que foi a última vez que partilhaste isto com alguém? Nós ficamos a pensar no que o outro vai pensar e as palavras não saem do nosso pensar. Não vêm para a nossa boca, não se materializam. Ficamos com medo de falar ao nosso colega, ficamos com medo de falar ao nosso patrão, ficamos com medo de falar ao nosso vizinho, ao nosso marido e deixamos de lhes dar a melhor notícia que alguma vez ouvimos. Quantas vezes já não deixaste de partilhar o Evangelho por causa do medo? Do medo da reação? Por causa da vergonha? Quantas vezes já não abriste mão de uma posição, de uma postura, de uma atitude que é esperada de ti da palavra, de não mentir, de manter uma posição em relação a uma verdade que a pessoa que está à tua frente tem uma convicção, e tu, por medo da ridicularização, por medo da vergonha, por medo da exposição, abres mão da tua convicção, da tua posição. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não podemos ter medo dos homens. Temer os homens é pecado. É pecado. Porque o medo dos homens vai nos retrair e impedir de viver a vida cristã em obediência plena. Por isso é pecado. E como cristãos podemos eventualmente cair nesse pecado. Eu não estou a dizer que como cristãos nunca nos deixamos paralisar pelo medo. Mas a minha pergunta é, o quadro geral, o estilo de vida é marcado pelo quê? É pelo medo
Ou é pela partilha que às vezes é congelada pelo medo? Porque todo cristão às vezes cai, dá 2 passos ou 3 para trás. Mas o ponto é, qual é o quadro, qual é o panorama geral? Se o panorama geral é o do medo, é o da não partilha por causa do medo, então tens que rever a tua fé. Tens que rever se és de facto discípulo de Jesus. Não tenhas medo. Não tenhamos medo. Ora a Deus pedindo que o Espírito Santo te dê coragem, a mesma ousadia que Ele deu aos apóstolos ali, aos discípulos, que Ele te dê essa ousadia para proclamar o Evangelho. Todo o mal que já te fizeram por causa da fé, ou todo o mal que te virão a fazer, Deus vê. Deus vê aquelas palavras que doem, que os teus familiares te falam, os teus pais, os teus amigos, o teu marido. Deus vê. Deus vê o teu sofrimento. Deus vê a forma como o teu patrão te trata por causa da tua fé. Deus vê tudo aquilo que fazem por causa do teu testemunho. Não estás a ser ignorado. Deus está a ver. E tudo isso um dia vai ser revelado. Vai ser exposto. Não tenhas medo. Não tenhas medo de ser como Cristo e de ser perseguido como Ele foi. Porque o máximo que podem fazer é matarem-te. É te matarem. Mas não te tiram a vida, porque a vida ninguém te tira. A vida está nas mãos de Deus. A vida é a tua alma. E um dia traz um novo corpo ressuscitado, por isso este corpo for, olha, paciência, vou ter um melhor do que este. Sem dores, sem nada, um corpo totalmente glorificado, sem corrupção, sem pecado, sem nada. Podem te despedir do teu trabalho por causa da tua fé. Deus diz que não faltará o pão ao justo, não te preocupes, Deus vai cuidar de ti. Podem gozar contigo na escola, podem colocar-te de parte dos teus colegas, podem deixar de gostar de ti, mas não podem tirar aquilo de mais precioso que têm, a vida eterna. Não te tiram isso, ninguém te tira isso. Por isso deixa-os tirarem tudo o que tens. Agora eu pergunto-te, será que tu tens esta certeza de que tens aquilo que de mais precioso há nesta vida, a salvação? Tu que estás aqui nesta manhã, como já foi falado, será que tens a certeza que a tua alma terá o destino eterno perto de Deus? Será que a tua alma não irá passar o resto da eternidade no inferno, na condenação eterna? E esta é uma das perguntas mais importantes que vais ouvir na vida. Não há nada que possa fazer com que a tua alma seja salva a não ser Deus. Agora, para isso, tu tens de reconhecer diante de Deus que tu és um mendigo. És um pobre de espírito, que não tens recursos para agradar a Deus por causa do teu pecado. Não tens a justiça necessária para que Deus te dê salvação, porque Ele é santo, porque Ele é amor, e tu não amas como Ele diz que tu amas, tanto a Deus quanto ao próximo. Há um fosso enorme que não dá para ser tapado por ti próprio. Foi tapado por Cristo. Cristo pagou pelos teus pecados. A única forma de teres a certeza que vais passar a eternidade perto de Deus e não no inferno é confiando naquilo que Cristo fez na cruz. Que Ele pagou pelos teus pecados e render-te ao senhorio dEle. É fazer dEle não só o teu Salvador, mas o teu Senhor também. Dizeres, eu nego-me a mim mesmo, eu não quero viver mais para mim mesmo, eu quero viver para Ti. Tu és o Salvador da minha alma, mas és também o Senhor. Se ainda não confessaste Cristo como teu Senhor e Salvador, faz isto nesta manhã, como já foi falado. Não adies esta decisão. Se tens percebido que estas marcas não estão presentes em ti, de seres um aprendiz fiel de Cristo, de seres um escravo obediente de Cristo, de te estares a transformar a imagem de Cristo, de seres perseguido por causa da tua fé, o teu testemunho não mexe com ninguém, porque afinal não és tão diferente dos outros. Se não andas a proclamar o Evangelho, se percebes que estas marcas não estão em ti como devias estar, vai a Cristo hoje e torna-te um verdadeiro discípulo, um verdadeiro escravo, o verdadeiro seguidor de Cristo. Entrega-te a Ele de todo o coração. A tua alma vai estar nas melhores mãos de todas. Agora, se a tua alma já é dele, não temas. Não te podem tirar o mais importante. Não tenham medo dos homens. A igreja é a noiva de Deus. Nós somos noiva de Deus. Uma verdade das mais confortantes que a Bíblia ensina é que não há nada
Nada que aconteça nesta terra que não esteja dentro da vontade de Deus. Nada. Nada. E é por isso que podemos agarrar com toda a certeza naquele versículo que quase todos sabem de cor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Incluindo as perseguições, as hostilidades, incluindo o despedimento, incluindo a morte. Tudo está dentro do plano soberano e amoroso de Deus para com os seus filhos. Tudo. Tudo. Porque somos especiais? Não. Mas porque o amor dele é especial para conosco. Então não tenhamos medo. Sejamos alunos de Cristo. Sejamos escravos de Cristo. Cresçamos à imagem de Cristo. Proclamemos aquilo que Cristo nos tem ensinado sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Vamos orar. Senhor, somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos porque nós somos a única nação nesta terra, como Tua nação, que pode dizer que não tem medo de nada. 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 O medo que poderíamos ter de Ti, já não temos, porque Tu fizeste-nos Teus filhos, és nosso Pai. Temos de ter temor, temos de reverenciar, porque Tu és santo. Mas aquele medo, não. Por isso, se não temos que ter medo daquilo que é o ser mais poderoso, não vamos ter medo de mais ninguém. Por isso, Jesus, ajuda-nos a ser discípulos com toda a coragem, com toda a ousadia, em todas as áreas da vida, em bater o pé nas convicções corretas, em falar do Evangelho, em falar das verdades bíblicas, todo o conselho de Deus, seja junto da igreja, seja com os descrentes partilhando o Evangelho. Senhor, em tudo somos mais que vencedores. Pai, eu peço que Tu ajudes cada um de nós a perceber se estas marcas de um verdadeiro discípulo estão em todos. E, Senhor, aqueles que estão aqui que ainda não são Teus discípulos de verdade, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e render as suas vidas a Ti. No nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Dá-nos a coragem. Dá-nos ousadia para evangelizar. Dá-nos a cada um de nós. Cada um de nós experimente, até os mais tímidos, Senhor, possam experimentar o poder sobrenatural que vem do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho, Senhor. No nome de Jesus. Amém.